Bom, oi gente, hoje eu recebi uma missão interessante de falar um pouco para vocês sobre o serviço em home office. Essa é uma situação que hoje está muito comum, mas eu tive a felicidade de começar isso um pouco antes. Mas antes até de entrar nesse assunto, eu vou falar um pouquinho mais quem sou eu e quem é a empresa que eu represento. Eu sou João Duarte de Azevedo, provavelmente eu seja, se eu não for o mais antigo, sou talvez o mais antigo dessa área de informática aqui na nossa região. Eu trabalho com informática desde 1976. Bom, então quem nasceu uns 20 anos atrás já não estava aqui nessa fase. Eu comecei trabalhando numa empresa de processamento de dados e aí lá a realidade era totalmente diferente. Você tinha máquinas gigantescas que com capacidade de processamento menor do que esse celular que nós usamos para gravar esses vídeos. Esse aqui nós estamos gravando com um equipamento profissional, mas eu geralmente gravo no celular, como você e como todos nós. E nessa empresa eu desenvolvi softwares já assim fazendo muita coisa interessante. E nessa empresa eu me lembro que eu pesquisei uma empresa que era muito conhecida na época, chamada IBM, ela é muito conhecida hoje, e a IBM já trabalhava nessa década de 1976 em home office no Canadá. Isso eu pesquisei naquela época e vim usar logo depois. Mas depois disso, quando eu montei a Utiosoft, eu comecei trabalhando com um projeto de trabalhar não totalmente em home office, mas eu tinha uma visão de que a única maneira de eu me expandir o meu negócio, levar o negócio para o mundo, para o Brasil inteiro, eu ia falar o mundo, porque isso é uma intenção ainda, tá? Mas para o Brasil inteiro, na época, eu falei assim, como que eu vou levar? Eu vou fazer um software. Eu quero levar esse software para o maior número de pessoas possível. Como eu vou levar isso para o Brasil inteiro? Naquela época nós não tínhamos internet, mas já tinha conexão. A IBM já fazia isso. Aqui no Brasil já tinha a Embratel que permitia conexões entre empresas. Tanto é que o meu software, desde o começo, mesmo antes da Utiosoft, já tinha conexão com bancos. Então eu já fazia transmissão, remessa e cobrança com bancos usando um sistema de comunicação via Embratel. Isso em 1980 eu já fazia isso. Então, essa história não é nova, não nasceu agora por causa da pandemia. Isso já existe há muito tempo. Se vocês estudarem um pouco o Canadá, que normalmente é 6 meses de gelo, as pessoas não têm como sair de casa, eles já trabalham em home office há muito tempo. Bom, com essa situação, eu fiquei pensando, como eu levar a minha solução para todo o Brasil? Eu só tinha um jeito, se eu colocasse pessoas lá na ponta, lá perto do cliente. Eu olhava para esse mapa, não sei se dá para vocês verem, eu olhava para esse mapa, a extensão desse mapa, porque eu estou aqui em Ribeirão Preto, como é que eu vou levar a coisa lá para Manaus? Não tem como levar, eu ir lá fazer. Não tem como mandar uma pessoa daqui lá. Então eu comecei a credenciar pessoas em cada cidade, em cada região. Isso em 1988 foi quando nós começamos a Utiosoft. Nós começamos a levar essas pessoas lá, colocar essas pessoas, dar treinamento, alguns presencial, e algumas viagens, fiz algumas viagens para alguns lugares justamente para dar treinamento para as pessoas. E aí, essa ideia, nós já se organizamos, toda a estrutura da empresa foi montada para isso. E aí nós levamos para todo o Brasil, tem até no Chile, eu tenho cliente até no Chile, no Suriname, dessa maneira. Cada revendedor tem a missão de vender, implantar e estar perto do cliente. Esse era o trabalho que nós fazíamos já naquela época. Isso deu certo, funcionou muito bem, chegamos a ter mais de 120 revendedores, implantamos o sistema em mais de 6.000 empresas nessa época. E aí,
Quando chegou mais ou menos 2005, 2006, esse modelo já começou a não querer dar certo, quer dizer, já tinha algumas dificuldades esse modelo de trabalho. E aí nós começamos a pensar em outro modelo. Mas tinha uma outra realidade, que foi a época que nós começamos a pensar como levar essas pessoas para abrir mais o nosso trabalho. E eu tinha uma realidade de um pessoal que trabalhava no Rio Grande do Sul, que eles trabalhavam especificamente com um tipo de solução. E aí eu precisava contratar uma pessoa de lá, uma pessoa que estava lá perto. Aí eu precisava de uma pessoa que desenvolvia, não era mais vendedor, era um desenvolvedor. Aí eu contratei lá no Rio Grande do Sul. Isso foi antes de 2006. Mas em 2006 aconteceu um fato muito interessante. Eu tinha uma programadora sabe dessas pessoas que são, aquelas pessoas que ela é muito produtiva, muito dedicada, muito empenhada, apaixonada pelo que fazia. Aí, quando chegou um momento que ela ficou grávida. E aí, obviamente, ficou grávida, trabalhou até o último dia da gravidez, no dia que nasceu o filho, ela trabalhou ainda. Teve o filho, e aí chegou o momento dela voltar a trabalhar no escritório. Aí ela chegou para mim: João, tem um problema, eu preciso dar mamar para o meu filho, de manhã e de tarde. Como é que eu vou fazer? Não tem jeito de eu trabalhar em casa? Ela me perguntou. Eu fiquei assim no ar, né? Será que dá para trabalhar em casa? Dá, não dá? Mas eu fiquei com aquilo, não respondi para ela, fui para casa e eu tenho o hábito de meditar. Então, todas as noites eu medito, antes de dormir e depois de dormir. E aí eu sonho à noite, mas eu sonho acordado também. Eu sou um maluco desses que são meio visionário. E eu comecei a pensar, e aí eu lembrei da história da IBM. Puxa, mas se a IBM já trabalha com isso há tanto tempo, por que nós não podemos trabalhar? Aí eu chamei ela no escritório e falei assim: vamos fazer o seguinte, vamos levar a sua máquina, que você trabalha aqui no escritório, lá para sua casa. Já tinha internet na época. Isso foi em 2006. 2006 já tinha internet. Era internet via telefone, não sei se vocês se lembram, telefônica, né? Então, o que aconteceu? Colocamos a internet na casa dela, colocamos o computador e ela começou a trabalhar. E um dia ela me ligou e falou assim: que maravilha, eu estou perto do meu filho, eu não preciso deixar ninguém para cuidar do meu filho. E ela foi assim, trabalhando em casa, e eu percebia. Eu tinha já passado já tinha todo um modelo, que eu vou contar depois, um modelo de gestão de projeto e tal, de organização, de repositório de dados, tudo isso já tinha na empresa. E aí eu percebi que eu tenho monitoramento dos repositórios, dos check-in, check-out. Quem é da área de informática vai saber o que é isso. Check-in, check-out do repositório de dados, dos programas, dos fontes. E eu percebia que ela fazia check-in em horários diferentes. Assim, tipo, 11 horas da noite ela fazia um check-out de um documento que ela ia trabalhar, de um programa que ela ia trabalhar. E aí percebi que ela às vezes fazia check-in 1 hora da manhã, 2 horas da manhã, totalmente fora do padrão, do normal, que você fazia só durante o dia, né? Aí as pessoas aí eu comecei a perceber que ela produzia muito bem, daquele jeito. Logo em seguida, passou o tempo, ela ficou grávida de novo. Mas aí ela continuou trabalhando, ela teve os 2 filhos, trabalhando em casa e não parou até mesmo no período de gestação. Ela falou: eu quero trabalhar. Mas eu não posso, você não pode trabalhar agora, não posso registrar o seu trabalho aqui. Eu falei assim: tudo bem, você não precisa me pagar. Ela falou assim: mas eu vou trabalhar. No final, é claro que ela recebeu, não ficou registrado oficialmente, mas ela trabalhou. Mas aí deu certo, eu fiquei pensando: putz, se dá certo para ela, por que eu não mando os outros? Bom, mas tudo bem. A gente fica sempre naquele, quem sabe, vou deixar assim por enquanto. Aí tinha um outro programador, que é sempre essas pessoas, né? Sempre as pessoas que tá fora do padrão, fora do normal, porque eu sou programador também, sempre fui, sou apaixonado por programação, eu adoro isso, nunca deixei de fazer, sempre faço. E aí, só que eu sou um programador normal,
eu faço muita coisa boa, mas eu faço um monte de bug. Sabe o que é bug? É os erros. Eu crio muito erro também, como qualquer programador. Isso é normal. Programador normal é assim. Esse programador era um cara excepcional. Era, não é? Ele está vivo ainda, trabalha muito ainda. Um cara muito excepcional, um cara que conseguia visualizar soluções de problemas muito acima da nossa capacidade normal. Só que ele tinha uma coisa, ele não suportava trabalhar no burburinho. Então você imagina, numa sala lá com 30 pessoas trabalhando, tem um burburinho, não tem, por mais silêncio que é, tem um burburinho. E nosso escritório era uma sala grande que tinha mais de 30 pessoas trabalhando no mesmo ambiente. Aí eu cheguei um dia de manhã, enquanto esse cara saindo. Aí eu perguntei, o que foi que aconteceu? Tá indo, perdeu, esqueceu alguma coisa em casa? Ele falou assim, não, eu sabe aquele projeto lá que nós desenvolvemos, lá de desenvolver, ele estava desenvolvendo um sistema de BI, tá? Quem é da área de tecnologia sabe o que é isso. Ele falou, eu resolvi terminar, e aí eu virei à noite. E aí depois eu comecei a olhar as atividades dele, ele estava ficando à noite quase todo dia. Eu conversei com ele, ele falou, eu não consigo trabalhar durante esse trabalho, então eu estou trabalhando à noite. Só que a gente tinha um salão enorme, você imagina um salão abastecido com ar-condicionado, com mais um monte de coisa, aberto, aquilo tudo aceso, tudo ligado, para uma pessoa só. Então eu acabei chegando para ele e perguntando, que tal você trabalhar em casa? E ele topou. Vamos trabalhar em casa. E aí eu montei uma estrutura para ele, deu certo. Passou um tempo, deu certo ele e a outra programadora, não vou falar o nome dessas pessoas porque não precisa. E aí eu chamei os outros programadores, na época eu tinha 15 programadores. Aí eu chamei eles, falou, que tal vocês irem para casa? Aí o pessoal assim, mas por quê? Você vai mandar a gente embora? Primeira preocupação. Vai fechar a empresa? Eu falei, não, vocês vão trabalhar em casa como fulano e a fulana. Eles não deram certo. Aí ficou meio assim, algum ficou meio em dúvida e tal, mas organizamos, foi todo mundo para casa. Todos os programadores. Claro que todos eles espalharam o currículo. Foi normal, alguns saíram. Bom, aí eu tive algumas outras experiências não tão bem sucedidas quanto os dois. Claro, algumas pessoas não dá certo trabalhar em casa. Algumas pessoas têm dificuldade para trabalhar em casa. E aí, essa situação, nós começamos a perceber. Tem pessoas que são muito produtivas, que são muito boas, estão acima da média, né? Daquele programador como eu, que faz muita coisa boa, mas também faz muito erro. Isso é normal, mas tem alguns que faz mais erro do que coisa boa. E no dia a dia, no burburinho de todo mundo junto, a gente não percebia isso. E aí começou a perceber isso em algumas pessoas. Aí teve algumas pessoas que ficaram inviáveis, para elas mesmas ficarem inviáveis. E algumas outras ficaram muito mais produtivas, começaram a ganhar mais até do que quando trabalhava dentro do escritório, porque aí nós mudamos o modelo de remuneração. Porque trabalhar em casa tem um detalhe muito interessante. E é isso que eu acho que é interessante para você que está entrando agora com home office. A pessoa está trabalhando em casa, ela tem que ter uma missão. Ela tem que ter um objetivo muito bem definido do que ela tem que fazer e o que ela tem que entregar. Porque senão ela vai ficar perdida. Ela não sabe o que fazer. Porque dentro do escritório você conversa com uma pessoa te dá um serviço, o outro te dá outro, você pega uma coisa e faz tudo bem. Mas em casa você está sozinho. E aí? O que eu vou fazer? O que é prioritário? O que é importante eu fazer? E foi isso o Piso nos ajudou muito. Porque na época o Piso fez um curso de gestão de projeto. Eu participei desse curso, do começo ao fim, todas as etapas, porque isso é fundamental, você saber fazer projeto. Saber fazer o que você quer. Pô, imagina uma construtora, se ela entregasse um projeto de qualquer jeito para alguém fazer um prédio, o que você acha que ia sair? Não ia sair nada.
Agora, nós aprendemos a fazer projeto, aprendemos a determinar o que é necessário fazer e aprendemos a validar o que tem que ser visto. Então, se a pessoa souber o que fazer e souber o que se espera daquele projeto, ela vai fazer bem feito. E isso motivou, isso foi o que garantiu que eu pudesse mandar esses caras para casa. E aí eu entrego um projeto, aí nós aprendemos a fazer projeto. Com esse projeto bem feito, nós tivemos que readaptar o nosso modelo de validação. Então nós melhoramos todo o nosso sistema de produção para poder levar as pessoas para casa. Isso é o grande desafio. Você tem que melhorar o sistema de produção. Não pode chegar para o cara e falar assim: olha, fulano, tá aqui, ó, projeto escrito à mão, tá aí, faz esse negócio aí para mim, me entrega isso daqui uma semana. O cara vai fazer, claro, mas é isso que você está esperando? Não é. O grande desafio foi esse. Aí o Piso também teve um outro modelo que me ajudou mais ainda. Nós, além de aprender a fazer o projeto, nós aprendemos a determinar exatamente, tecnicamente, o que é melhor fazer. Que foi um projeto MPS-BR. É um modelo que foi um curso, na verdade não foi só um curso, foi uma adaptação de todo o processo de desenvolvimento, envolvendo todas as pessoas, tanto as que desenvolviam, quanto as que projetavam, quanto as que validavam. Todo esse processo foi ministrado nesse curso. Participou várias pessoas, várias empresas, com várias pessoas de cada uma das empresas, nesse projeto do MPS-BR, que o Piso organizou. Tinha grupos, eu participei de um grupo de 8 pessoas, aí depois teve outros grupos. Foi um modelo muito interessante. Eu acho que esse foi o maior benefício que o Piso trouxe para aquelas empresas, não só para a Ultisoft, mas para aquelas outras empresas, para aquelas empresas que participaram. E isso garantiu que a gente conseguisse trabalhar de uma maneira muito bem sucedida, tá? Agora, isso passou, eu montei esse modelo de home office, deu certo tanto na área comercial quanto na área produtiva, de desenvolvimento, mas ainda tinha outras áreas que a gente ainda estava trabalhando no escritório, área de atendimento aos revendedores, que eu sempre trabalhei com revendedores, era ainda dentro do escritório. A área administrativa também era dentro do escritório. E quando veio essa pandemia, aí foi a oportunidade que a gente teve. Bom, se deu certo na área mais crítica de venda e atendimento, e deu certo na área produtiva, por que a outra área não dá certo? E aí, bom, é só se organizar. Se organizamos, estabelecemos o que precisa ser feito na área administrativa, o que precisa ser feito na área de atendimento, criamos estrutura para isso, criamos ferramentas para as pessoas trabalharem e mandamos todo mundo para casa. Eu estou aqui no escritório porque justamente eu posso ter um ambiente um pouco mais isolado para poder conversar com as pessoas, para fazer um vídeo como esse que nós estamos fazendo aqui. Mas eu também não preciso estar aqui, porque tudo que eu preciso, tudo que toda a equipe precisa, está na nuvem. Não precisa mais, ele só precisa de um notebook e uma conexão, mais nada para trabalhar. Então, em todas as áreas. No final do ano passado, no final de 2019, nós adotamos um outro modelo de comercialização. Como nós começamos a perceber que o trabalho com os revendedores, em termos de crescimento, em termos de venda a novos clientes, diminuiu um pouco. Não vou entrar nesse no porquê diminuiu, mas é só para explicar o que nós mudamos. Aí nós adotamos um serviço de prospecção ativa, que é diferente. Nós estávamos numa prospecção feita pelos revendedores, e a gente só dava apoio para os revendedores. Agora nós começamos a fazer uma prospecção ativa. O que é isso? É uma pessoa que faz um trabalho de pré-venda, que liga para as pessoas e agenda uma reunião com um vendedor.
Esse trabalho nós estamos fazendo com pessoas o tempo todo no telefone. E aí, o que o home office me trouxe? Eu agora pego pessoas para trabalhar em pré-venda aonde eu quero fazer o trabalho. Então, por exemplo, eu contratei uma pessoa para trabalhar lá em Juiz de Fora. Por que eu contratei uma pessoa lá de Juiz de Fora para fazer um trabalho em Juiz de Fora? Porque ele tem uma língua diferente. Como é que é uma língua diferente? Claro, é português. Mas é um português misturado com mineirês. É um mineiro misturado com carioca. É uma língua diferente. E essa pessoa começou a fazer sucesso lá porque ele fala a mesma língua das pessoas de lá. A mesma coisa eu fiz no Pará. Como é que é o nome da cidade? Tucumã. Botei uma pessoa de lá. Apesar que a pessoa é de lá, mas já tinha ido de outra cidade, mas já aprendeu a língua de lá. E assim eu estou fazendo em todos os lugares. Então eu vou colocar uma pessoa do Rio Grande do Sul para fazer prospecção lá no Rio Grande do Sul, uma pessoa do Nordeste para fazer prospecção no Nordeste. Qual que é a diferença disso? A pessoa de lá, ela tem uma comunicação mais fácil. Assim como nós aqui, caipira do interior do estado de São Paulo, tem uma linguagem característica. As pessoas se identificam com isso. É mais fácil você falar com uma pessoa local do que você falar com um estrangeiro. Não estrangeiro, de outro lugar, né? Isso mudou bastante. E essa é uma das grandes vantagens que a gente tem. Eu não tenho mais um espaço físico. Eu posso contratar uma pessoa em qualquer lugar no Brasil. Não só no Brasil, no mundo. No mundo eu posso contratar. Eu conversei recentemente com uma pessoa para programação da Venezuela. Por que não? Ela vai trabalhar remotamente. Ela está à distância de um clique. Está à distância de um vídeo. O projeto que eu mando para uma pessoa que está do meu lado, eu mando para ela em qualquer lugar no mundo. Então, nós não temos mais limite. Então, para as pessoas que estão preocupadas em entrar com home office, olha, pode ter certeza que a partir de agora, a pandemia trouxe isso, mostrou isso para nós, que é viável, é possível. Nós não vamos, dificilmente, você vai juntar gente no escritório se quiser, mas não vai precisar. Não tem mais. Tem problema de falta de mão de obra em Ribeirão Preto. Tudo bem, você pode pegar gente de Muzambinho, como eu peguei uma pessoa de Muzambinho, você pode pegar de Muzambinho, uma cidade, para quem não conhece, uma cidade aqui de Minas Gerais, como eu peguei uma pessoa de Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, para fazer uma área específica lá em Bento Gonçalves, como um programador que morava aqui no Brasil, que foi para trabalhar na Colômbia, ele continuou trabalhando para nós, depois ele foi para o México, continuou trabalhando para nós. Qual é a dificuldade? Não tem nenhuma. A questão legal, isso é uma coisa que as pessoas se preocupam, mas como é que fica a questão legal? Olha, meu amigo, a questão legal é o seguinte, para todos os efeitos, a legislação brasileira é a que vale, porque a empresa está no Brasil. Então, se você se ajustar à legislação brasileira e pagar para a pessoa o que ela tem direito, não tem problema nenhum. Mesmo que alguém tente te autuar por alguma razão, você está respaldado, você está pagando as leis brasileiras. Então, não se preocupem com isso. As pessoas têm muito essa preocupação, fala com o contador também não vai saber disso, porque não tem lei específica. Não se preocupe com isso. Você só tem que abrir espaço. É isso que eu acho que o home office, para mim, para a Ultisoft, não tem mais volta. É para sempre. E não é só para programação ou só para a área de atendimento. É para tudo. Não tenho mais necessidade de espaço físico. Hoje não tem mais. Nem documento a gente não precisa guardar mais, porque está tudo na nuvem. Todos os documentos estão digitalizados. Então, essa história de ter espaço físico não existe mais. Para a empresa de tecnologia, sinto muito. Eu não espero que nunca mais eu precise ter gente de levar as pessoas de um lugar para outro para trabalhar. Ela pode trabalhar onde ela estiver. E nós estamos chegando num ponto que nós vamos começar a trabalhar não só com um computador, com uma estrutura enorme, com isso aqui, ó. Nós estamos trabalhando com isso aqui já tem capacidade de desenvolver, de emitir nota, fazer tudo com isso aqui. Então, por que nós vamos fazer a pessoa vir para o escritório? Não faz sentido isso mais. Em 2006, talvez eu não tinha essa visão, claro, eu não tinha essa visão de hoje.
Mas quando eu começo a voltar lá naquele tempo, eu percebo que, olha, eu podia ter feito isso lá. Talvez eu tinha que ter crescido mais. Eu acho que era isso que eu tinha para dizer para vocês. Eu estou à disposição, se alguém tiver alguma dúvida, quiser perguntar especificamente sobre algum detalhe de como a gente faz tudo isso, como eu administro, como controlo isso. Só vou deixar uma mensagem final. O grande desafio para qualquer empresário, isso não vale só para quem é da área de tecnologia, não. Vale para qualquer empresário. Você tem que fazer as pessoas se apaixonarem pela sua atividade, pela sua empresa. Se as pessoas não se apaixonarem, não gostar do que ela está fazendo, ela não vai ser produtiva. Ela não vai ser produtiva nem no seu escritório e nem em casa. Ela tem que gostar daquilo. Siga o exemplo dos times de futebol. Por que as pessoas compram souvenir? Por que eles vão no campo? Por que eles, mesmo que não vão no campo, continuam pagando? Porque elas são apaixonadas. Existe uma paixão. Ela segue, ela torce por aquele time, ela torce para que ele dê certo, torce para que ele ganhe. A empresa é a mesma coisa. Aqui no Ribeirão tem várias empresas que a gente sabe que faz isso. Eu vi esses dias um funcionário da Smart Rapidez, eu vou citar o nome porque é um elogio, é um grande amigo meu, o José Carlos Porto, um funcionário falando que ele é apaixonado pela empresa. Em 30 anos trabalhando na empresa, é esse o exemplo que nós temos que seguir, fazer as pessoas se apaixonarem pelo que faz. Assim como eu sou apaixonado pela empresa, eu tenho que fazer as pessoas se apaixonarem por isso. Acreditar que isso que move a vida dela. E se a gente conseguir fazer a nossa missão, qual que é a nossa missão? É impactar de uma maneira positiva as pessoas, seja ela funcionária, ou seja ela um cliente, seja qualquer pessoa. Se você impactar essa pessoa de uma maneira positiva e você ajudar uma pessoa a crescer, dar um trabalho para ela, seja em casa ou em qualquer lugar, de uma maneira objetiva e positiva, honesta, você está impactando ela de uma maneira positiva. É isso que nós temos que fazer, só isso. Obrigado.